Olá pessoal do oitavo ano, vamos continuar aqui nossa aula sobre reprodução assexuada. Nós vamos falar especificamente aqui de alguns tipos de reprodução assexuada, né? Nós vamos ter aqui reprodução assexuada por brotamento, por esporulação, por partenogênese e a reprodução vegetativa. Então vamos entender como que funciona esse tipo de reprodução assexuada, no qual não ocorre troca de gametas, não ocorre variabilidade genética, né? Lembrando a vocês que toda reprodução assexuada gera um clone. O indivíduo que se originou a partir de um ancestral, ele vai ser exatamente idêntico ao seu progenitor. Será exatamente idêntico àquele indivíduo que deu origem, né, ao descendente. Então gera um clone, né? Toda reprodução assexuada gera um clone. Diferente da reprodução sexuada, que vai gerar variabilidade genética, porque ocorre troca de gametas, troca de material genético entre eles. Então vamos compreender quais são os tipos diferentes de reprodução assexuada. A significa o quê? Negação. Sexuado vem de sexo. Então quer dizer que esses indivíduos se reproduzem sem sexo. Nós temos aqui o brotamento, é um dos tipos de reprodução assexuada. Um broto se desenvolve na superfície de um organismo e depois de algum tempo se desprende, né, dando origem a um indivíduo independente. Exemplo, água-viva, anêmona e hidra. Então o brotamento é um tipo de reprodução assexuada no qual um broto se desenvolve na superfície de algum organismo, né? Por exemplo, da água-viva, da anêmona, que são animais marinhos. E aí esse broto vai se desenvolver, vai crescer, depois de algum tempo que ele já se desenvolveu, ele se desprende daquele organismo, da superfície daquele organismo, e aí ele vai dar origem a um organismo independente, vai dar origem a um novo indivíduo independente, formado através do brotamento, né, gerando um clone ali do seu progenitor, do seu ancestral. Esporulação. Um organismo produz estruturas reprodutivas chamadas de esporos, que ao germinar originam novos indivíduos. Exemplo, fungos. Então a esporulação é formada por estruturas chamadas de poros, né, como se fosse uma semente bem pequenininha, bem minúscula mesmo, uma sementinha, né, chamadas de poros. Esses poros são estruturas germinativas, reprodutivas. Então, os fungos, por exemplo, se reproduzem por esporulação. Eles liberam seus esporos, depois de algum tempo esses esporos germinam, né, crescem, e aí originam novos indivíduos, através dessas estruturas denominadas de esporos. E nós temos também aqui uma reprodução assexuada bastante interessante, que é chamada de partenogênese. O que significa partenogênese? A célula reprodutora se desenvolve sem que tenha ocorrido fecundação e dá origem a um novo indivíduo. Exemplo, abelhas. É muito interessante a partenogênese porque não tem fecundação. Ele vai se desenvolver sozinha, né? Então, por exemplo, as abelhas que se reproduzem por partenogênese, que características elas vão apresentar? No caso das abelhas, além dos ovos fecundados, as rainhas põem ovos não fecundados. Os ovos fecundados geram indivíduos fêmeas e os ovos não fecundados se desenvolvem por partenogênese, gerando indivíduos machos, os zangões. Então, a partenogênese é quando um ovo ele se desenvolve e dá origem a um indivíduo sem ter sido fecundado previamente, sem ter sido fecundado, né, antes. Então é o caso das abelhas. As abelhas, quando elas colocam os ovos fecundados,
vai dar origem às fêmeas, né? As rainhas. Quando as abelhas elas colocam os ovos não fecundados, né, aqueles que não foram fecundados, eles vão se desenvolver por partenogênese, ou seja, eles vão se desenvolver, vai dar origem a outros indivíduos, porém machos, né, que são os machos, os zangões. Então a partenogênese é um tipo de reprodução assexuada que ocorre sem fecundação. Não ocorre fecundação na partenogênese, né? Então, exemplo aí as abelhas, que dá origem aos machos, aos zangões, colocando os ovos não fecundados. Por último, nós temos a reprodução vegetativa, né, que é a reprodução das plantas, né? Como que isso ocorre? Reprodução assexuada das plantas através de diversas partes do seu corpo, né? Por exemplo, caules subterrâneos chamados de rizomas, os caules rastejantes, né, ou estolhos, ou estolhões, né, que vai dar origem a outros indivíduos, através de tubérculos, de raízes, de folhas, né, e nós temos o exemplo aqui do gengibre, né, que tem uma propagação do caule do tipo rizoma. Então, essas estruturas aqui elas vão se desenvolver e vai dar origem a novas plantas através do caule subterrâneo, através dos tubérculos, através das raízes, né, que vai ali reproduzir, vai germinar, vai desenvolver ali outra parte do corpo que dará origem a outra planta, né, uma planta clone, claro, né, reprodução assexuada vai gerar clone. Então, esses são os tipos de reprodução assexuada. Pessoal, eu recomendo, eu peço a vocês que leiam o livro, estudem pelo livro de ciências de vocês, na página 11, na página 12, que vai trazer mais detalhes, informações mais detalhadas a respeito deste assunto que nós estamos trabalhando. Então, estudem a página 11, a página 12, para que vocês compreendam melhor esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês para estar tirando as dúvidas, para estar ajudando a vocês no que for preciso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.